A paz do Senhor, meus irmãos, esta é a síntese da 8ª lição do segundo trimestre de 2021. Título da lição: O Ministério de Evangelista. Texto áureo: mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, segundo Timóteo capítulo 4, versículo 5. Verdade prática: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. Leitura bíblica em classe, Atos capítulo 8, dos versículos 26 ao 35, Efésios capítulo 4, versículo 11. Primeiro tópico: Jesus envia os 70. Número 1 do primeiro tópico: são poucos os que anunciam. Lucas capítulo 10, versículo 2 diz: E dizia-lhes, na verdade a colheita é grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie ceifeiros para a sua seara. Meus irmãos, os ceifeiros são poucos, sabe por quê? A resposta é simples. Primeiro, os discípulos de Jesus não podem proclamar uma mensagem própria ou uma mensagem de si mesmos. Segundo, os discípulos do Senhor Jesus são enviados a falar unicamente de Jesus e do seu reino. E hoje, meus irmãos, não é diferente. O eterno Deus continua convocando obreiros para a sua grande seara e que os mesmos proclamem a Jesus e o seu reino. Número 2 do primeiro tópico: enviados para o meio de lobos. Meus irmãos, no tempo de Jesus, os evangelistas enfrentaram situações tão difíceis que Lucas capítulo 10, versículo 3 diz que são comparados a ovelhas no meio de lobos. Por certo, meus irmãos, eles sofreram rejeição, sofreram perseguição, sofreram ameaças de morte. Ah, meus irmãos, desde o século passado até hoje, de cada 3 pessoas que morrem por causa de sua fé, uma é cristã. E não nos espantemos, meus queridos irmãos, a tendência da perseguição aos servos do Senhor Jesus é aumentar cada vez mais. Número 3 do primeiro tópico: os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Meus irmãos, a operação de milagres e maravilhas faziam parte da missão dos 70 que foram enviados por Jesus. Mateus 10:1 diz que eles, os que foram enviados por Jesus, receberam poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Aleluia! Segundo tópico, a grande comissão. Número 1 do segundo tópico, o alcance da grande comissão. Mateus 28, do 19 ao 20 diz: Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Meus irmãos, primeiro, na ordem de Jesus aos seus seguidores, essa ordem tem alcance mundial. Segundo, meus irmãos, Jesus deu ordem aos seus discípulos ou aos seus seguidores que levassem o evangelho a toda criatura, porque esse evangelho destina-se a todos os povos. Portanto, meus queridos irmãos, a missão de pregar o evangelho de Cristo teria que ser local, regional, nacional, transcultural. Ide por todo o mundo. Número 2 do segundo tópico: o mundo está dividido em 2 grupos. Marcos capítulo 16, versículo 16 diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O mundo, meus irmãos, seria dividido então entre 2 grupos: crentes e incrédulos, salvos e perdidos, os que creem e os que não creem.
Número 3 do segundo tópico, a grande comissão hoje. Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos registra o início do mandato da grande comissão e o início da obra missionária da Igreja de Cristo. A grande comissão, meus irmãos, continuará até a volta do Eterno. Há muito que se fazer antes da vinda de Jesus. E diz o nosso professor que é a tarefa ainda inacabada, que nesta última hora, verdadeiros evangelistas se disponham a ganhar almas para Cristo. Terceiro tópico, o dom ministerial de evangelista. Número 1 do terceiro tópico, o conceito de evangelista. Meus irmãos, evangelista como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Deus, o Eterno, concede essa capacitação ministerial, objetivando, meus irmãos, a propagação do Evangelho de Jesus para toda a humanidade. Número 2 do terceiro tópico, o papel do evangelista. O papel do evangelista, meus irmãos, é exercer o ministério dado pelo Eterno como arauto de Deus aqui na terra. E através da sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Número 3 do terceiro tópico, a finalidade do ministério de evangelista. Meus irmãos, a finalidade desse dom, primeiro, é preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão. Segundo, o evangelista também deve ser sensível à voz do Espírito Santo. Terceiro, outra coisa importante, meus irmãos, desse ministério é a habilidade que o evangelista tem de transmitir as boas novas. Oh, glória! Glória a Deus por isso. Eu quero concluir a síntese dessa lição dizendo: a escolha é de cada um. A responsabilidade é individual. Agora, a missão de pregar o evangelho é coletiva, é da igreja. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família.